Chegamos à lição 11 deste trimestre. Nesse trimestre estamos estudando sobre vida, morte e eternidade. O que a Bíblia diz sobre a vida, a morte e a eternidade? O que a Bíblia diz sobre a mortalidade da alma? Sobre a imortalidade condicional da alma? O que muitos cristãos dizem sobre a imortalidade natural da alma? Nessa semana nós vamos estudar sobre enganos do tempo do fim. Como é que Satanás trabalha para enganar as pessoas com relação às doutrinas bíblicas, com relação à vontade de Deus? O nosso verso para memorizar está em 2 Coríntios 11, 14 e 15. E não é de admirar, porque o próprio Satanás se disfarça em anjo de luz. Portanto, não deveria surpreender que os seus próprios ministros se disfarcem em ministros de justiça. O fim deles será conforme as suas obras. Ou vão receber o que merecem pelo que têm feito. Vamos orar, irmãos, antes de iniciarmos o estudo desta semana. Obrigado, Senhor, porque podemos encontrar na Tua Palavra orientação para a nossa vida. Podemos encontrar na Tua Palavra orientação para não sermos enganados neste tempo do fim, para não sermos enganados por falsas doutrinas. Portanto, te peço, Senhor, que nos ajude nesta semana, para que a gente possa ter a iluminação do Espírito Santo, para entender de uma maneira efetiva, de uma maneira concreta, o que o Senhor quer que entendamos. Abençoa, portanto, esse estudo, peço por Jesus. Amém. Quero começar o estudo, irmãos, com o texto de João 8,44. Veja lá o que diz o evangelista. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, pois é mentiroso e pai da mentira. O Senhor Jesus estava falando isso. Satanás é mentiroso, é o pai da mentira, pai de todas as mentiras. E qual é a primeira mentira, então, que Satanás aplicou aos seres humanos? Nós olhamos lá em Gênesis 3, verso 4. Ao contrário do que o Senhor havia dito, agora Satanás fala para Eva, vocês não vão morrer, certamente vocês não vão morrer. Vocês não vão morrer coisa nenhuma, como diz uma outra versão. Por conta dessa primeira mentira e da queda dos seres humanos, Satanás precisou inventar outras mentiras. Como eu já disse e como se diz popularmente, uma mentira leva a outras. E agora, então, qual foi a mentira que ele aplicou? Porque os homens morreram. Ora, mas você morre, o que morre é o seu corpo. Mas a alma não morre. Veja, ele continua insistindo na mentira original. Vocês não vão morrer. O corpo pode morrer, mas a alma não. A alma não morre. A alma é imortal. E agora ele começa a apresentar, então, argumentos, evidências para demonstrar que a alma não morre. Evidências enganadoras, evidências mentirosas para demonstrar que a alma não morre. Nessa semana nós vamos estudar sobre as experiências de quase morte, que são experiências que a ciência diz fazer para mostrar que as pessoas não morrem realmente. Quando é dada a morte clínica, o espírito da pessoa ou a alma da pessoa ainda está viva. Satanás também inventou a ideia da atribuição imediata após a morte. Ou você vai para o céu, ou você vai para o inferno, ou você vai para o purgatório, mas você continua vivendo. Também a mentira das reencarnações ou das transmigrações. A necromância, a consulta aos mortos, o culto aos ancestrais, as orações pelos mortos, o misticismo em geral. O misticismo em geral, que trabalha sempre com a ideia de almas imortais, de seres imortais, ou melhor, de almas de pessoas imortais que se comunicam com as pessoas que ainda estão vivas. Isso tudo é alimentado ainda pela literatura e pelo cinema. Belos filmes, irmãos, bonitos, que emocionam, mas que pregam doutrinas falsas, doutrinas que são enganos de Satanás, continuam sendo enganos de Satanás.
doutrinas e práticas espirituais para todos os gostos, para todas as pessoas de todos os tipos, para as pessoas mais simples, para as pessoas intelectualizadas, para aqueles que têm pouco dinheiro, para aqueles que são milionários. Misticismo em geral. Mas o que diz a Bíblia, irmãos? Como discernir entre a verdade e o engano? Como nos libertar das mentiras do enganador? Das mentiras que Satanás tem proposto ao mundo desde o início deste mundo, desde os nossos primeiros pais. Veja comigo, por favor, o texto de João 17:17. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. O que é a verdade, irmãos? Onde é que nós encontramos a verdade? Na palavra de Deus, na Santa Bíblia. Todas essas doutrinas, todos esses misticismos não estão de acordo com a Bíblia, irmãos. Nós vamos ver isso nesta semana. Mas ainda outro texto, João 8:32. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Eu gosto muito desse texto, irmãos, porque as pessoas em geral são presas a superstições, a misticismos, são presas a doutrinas falsas, porque não conhecem a palavra de Deus. Quando conhecem, quando dão a oportunidade de conhecer, investigar a palavra de Deus, as pessoas se livram. Como diz o verso, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Eu sei, irmãos, que o estudo da lição dessa semana, para aqueles que não são adventistas do sétimo dia, pode às vezes parecer agressivo, mas é o que a Bíblia diz, irmãos, e nós não podemos fazer diferente. A Bíblia diz dessa maneira. Como é que você vai se libertar? Conhecendo a palavra de Deus, se santificando na verdade, ou seja, se separando na verdade, se separando das mentiras, se apartando das mentiras. Que Deus nos abençoe, irmãos, para que a gente possa nessa semana, com o coração aberto para a atuação do Espírito Santo, aprender a nos livrar, aprender a ver os enganos de Satanás e dessa maneira nos libertarmos destes enganos. Deus abençoe a todos no estudo desta semana.